E para vocês deve aparecer que está sendo gravado o conteúdo, tudo bem? Uhum. E é isso. Vamos lá, Helder. Ok. Bem, então, hoje nós vou falar de JavaScript. Esse curso aqui é um curso que normalmente ele é maior, ele é presencial, ele está sendo montado aqui online e num tempo muito curto também. Então, é um desafio falar de JavaScript para iniciantes em 1 hora, né? Talvez até um pouco mais. Mas já fizemos isso aqui antes, né? A gente falou desses tópicos aqui. Vou basicamente dar uma introdução prática. Então, se você está online assistindo esse curso e você tem alguma noção de HTML e CSS, você vai aprender alguma coisa de JavaScript, se você não conhece, e poder iniciar a fazer alguma coisa com isso. Se você não sabe nada de HTML e CSS, eu também vou dar uma introdução. Então, o curso anterior a isso aqui, o Fundamento de Desenvolvimento Web 1, foi uma introdução também rápida, super rápida, de CSS e HTML, mas fizemos também tudo online. Então, eu vou fazer uma apresentação, é um curso interativo. Eu vou mostrar uns slides aqui, mas vou passar muito mais tempo codificando na rede, então, se vocês quiserem, vocês podem me acompanhar. Ok? A data aqui está errada. Vamos ver. Eu vou falar um pouco de mim. Eu trabalho com web desde 1995. Né? Eu morava em São Paulo, agora estou na Paraíba. Eu escrevi um livro de HTML em 1996 sobre como criar páginas web com CSS, JavaScript, já naquele tempo. Eu dei aula em vários lugares, dei aula de Java, quando começou o Java. E ano passado eu escrevi 2 livros que usam APIs de JavaScript, que é o tópico que a gente vai falar hoje, JavaScript, que é essa linguagem, uma das linguagens mais populares do mundo. Um deles é o D3.js, esse que está aí, que é esse livro aqui. E o outro de Chart.js, que são tecnologias baseadas em JavaScript. São 2 livros usados para ciência de dados. Então, para quem gosta de trabalhar com gráficos, montar dados, trabalhar com dados, montar mapas interativos e tudo mais, essas 2 tecnologias são as mais populares da web que são usadas para isso. Bem, aqui tem mais alguns contatos para quem quiser. Esse site aqui eu posso passar para vocês depois no chat, porque tem alguns tutoriais lá que podem interessar. Bem, vamos ver aqui o que nós vamos fazer aqui. Eu vou dar uma super breve introdução, revisão, na verdade, de HTML e CSS, só para a gente situar, porque eu só tenho 1 hora, então, para poder apresentar JavaScript nesse tempo e ser útil vai ser um desafio, mas é importante que vocês conheçam o mínimo de HTML e CSS, inclusive a estrutura do HTML e do CSS são usadas por JavaScript para fazer páginas HTML dinâmicas. Vou falar do JavaScript, vai ter tempo para isso aí, vou dedicar uma parte do tempo ao JavaScript e vou falar um pouco do jQuery, que é uma tecnologia baseada em JavaScript, que é uma das formas mais populares de estudar JavaScript. Né? Hoje em dia, na verdade, tem outras APIs que você pode usar, que são bibliotecas que também trabalham com JavaScript. Então, começando rapidamente com HTML. HTML, para quem já conhece, eu suponho que, se vocês estão fazendo curso de JavaScript, vocês sabem alguma coisa de HTML. HTML é uma linguagem de marcação de texto, ou seja, não é uma linguagem de programação. Ela serve para você pegar um texto bruto qualquer e estruturá-lo, colocar uma estrutura nele, dizer qual trecho é um parágrafo, qual trecho é um título, colocar o link de uma imagem, colocar um texto que vai ser um link de hipertexto para outra página, identificar partes daquele texto que são colunas, linhas de uma tabela, uma lista de itens, lista ordenada com números, ou seja, você montar essa estrutura, criar uma seção, dividir em colunas, tudo isso aí é HTML. HTML permite que você coloque rótulos no texto, num texto bruto, de forma que ele possa ser apresentado por um programa, como um navegador, que vai interpretar essa mistura de texto bruto com marcação e montar uma página formatada. Né? Então, é a mesma coisa que você tem quando você usa, por exemplo, o PDF. O PDF é aquela página formatada, mas se você pegar o código fonte do PDF, ou seja, abrir o PDF num arquivo tipo bloco de notas, você vai ver que tem um monte de garranchos lá dentro que são a marcação do PDF. O HTML, a marcação, são essas etiquetas aqui com símbolo de maior e menor. Daqui a pouco eu vou mostrar um ambiente onde a gente vai experimentar com HTML e JavaScript, e aí a gente brinca um pouco mais de
com HTML. Vou falar um pouco também do CSS. Na última palestra, que foi dedicada a CSS e HTML. Essa aqui, eu estou só dando uma breve introdução, vou falar um pouquinho mais de CSS, porque é relevante para o JavaScript. Mas CSS significa Cascading Style Sheets. É uma linguagem declarativa usada para aplicar estilos em uma página, em um documento estruturado com HTML ou com tecnologias semelhantes como XML. Aqui, por exemplo, eu tenho uns elementos HTML, um div, um H1, né? Um outro div que fecha aqui. Tudo isso aqui está dentro de um div, então isso aqui é um trecho de HTML. HTML tem nome do tag, tem atributos, e isso aqui é um trecho de CSS. Isso aqui não é uma linguagem de programação também. A CSS é uma linguagem declarativa usada para declarar informações de formatação. Só que você tem que aplicar um estilo de formatação em um ou mais elementos HTML. Então, se você vai querer fazer os títulos da sua página ficarem vermelhas, você vai ter que identificar, selecionar os elementos que marcam os títulos e aplicar um estilo, uma propriedade de estilo a essa seleção. Essa seleção é chamada, essa é a primeira parte aqui da linguagem. Ó. Isso aqui é uma estrutura, isso aqui é um exemplo bem básico de CSS, e aqui tem chaves. Entre chaves ficam as propriedades de estilo. Color, red, uma cor vermelha. Ponto e vírgula, isso aqui separa uma propriedade de outra. Font size, 12 px. Px é a unidade para pixels. Font size, o tamanho da fonte. Então, isso aqui é autoexplicativo. Né? Você tem que consultar uma documentação, uma referência com a lista de propriedades que você pode aplicar. E aí você separa as propriedades por ponto e vírgula e aplica numa seleção. Isso aqui é um seletor. Esse seletor seleciona um elemento do tipo H1. Então, se esse estilo aqui for aplicado numa página e essa página tiver texto HTML marcado com H1, ele vai ser vermelho e vai ter fonte 12 pixels. Isso aqui também é um seletor. Div.sec1, .sec3, .sec9 div. Parece uma linguagem maluca, mas isso aqui é uma expressão de seleção. Isso aqui seleciona um div, o elemento div. Só que ele seleciona um elemento div especial, um que está dentro de um elemento que está rotulado com a classe chamada sec9. Classe é uma espécie de grupo, uma maneira de se agrupar elementos. Então, olha isso aqui, div, class igual a, entre aspas, new, espaço sec9. Isso aqui é uma classe. Esse div faz parte do grupo ou da classe sec9. Ele também faz parte do grupo new. Então, esse ponto sec9, o ponto é usado para identificar uma classe, está selecionando todo mundo que é sec9. Só que depois dele tem um espaço e tem um div. Então, ele está, na verdade, dizendo que os divs que estão dentro de sec9 vão ter uma borda sólida em volta deles. Mas não só isso, tem vírgula aqui. As vírgulas permitem que você agrupe vários seletores. Então, os elementos, qualquer elemento do grupo sec3 também vai ter uma borda sólida. Os elementos do grupo sec1, que são divs, ou seja, o div que é do grupo sec1, da classe sec1, ele também vai ter uma borda sólida. Então, isso aqui é uma maneira de você aplicar um estilo. E aqui tem outro tipo de seletor CSS, ele tem o jogo da velha. Esse aqui é muito útil no JavaScript, é muito usado, que é o ID. Só um elemento da sua página pode ter um ID com o mesmo nome, chamado rodapé. Se tiver dois, o funcionamento é imprevisível. Então, olha aqui, div ID igual a rodapé. Esse nome rodapé identifica este div. Então, este div aqui vai receber esse estilo, background image URL back.jpg, ou seja, ele vai ter uma imagem de fundo. Não só ele, o elemento que faz parte do grupo new também. Então, isso aqui é só um exemplo de CSS. Eu vou demonstrar isso aí também ao vivo no ambiente. Então, antes de eu entrar nas ferramentas, antes de eu entrar no JavaScript, eu dei uma introdução rápida agora, bem rápida, super rápida, de HTML, outra de CSS. E eu vou falar agora das ferramentas que podemos usar para brincar com CSS e HTML e aprender alguma coisa enquanto você está
vendo a página. Então, uma dessas ferramentas está no browser e a outra é um serviço da internet. A ferramenta do browser que eu vou mostrar é a ferramenta Inspect. Se você pegar o seu browser, por exemplo, eu peguei aqui uma janela do Google, né? Mas assim, pode ser qualquer coisa. Se você vier aqui em Developer, isso aqui é no Chrome, eu tenho aqui Inspect Elements, é uma das ferramentas. Outra que tem aqui é o JavaScript Console, outra ferramenta que nós podemos usar em desenvolvimento. Então, aqui em Developer tem várias ferramentas que podemos usar para entender e aprender a usar as tecnologias web de maneira mais eficiente, de maneira iterativa, quero dizer. Ok? Então, antes da gente entrar em JavaScript, vamos brincar um pouco com HTML e CSS. E para isso, eu vou voltar aqui à janela que eu trouxe. Eu vou usar um serviço chamado CodePen. É codepen.io. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver esse serviço. Opa. Ok? CodePen. Então, o CodePen, ele um serviço chamado de Playground. Ele permite que você brinque com tecnologias, e entre elas estão CSS, o HTML e o JavaScript. Então, se você entrar aqui no CodePen, eu criei uma conta, você pode criar uma conta no CodePen, é uma forma ótima de você compartilhar seu código depois. Você pode simplesmente entrar e abrir um pen, que é uma espécie de ambiente onde você pode digitar código e ver o resultado. Então, aqui você pode digitar HTML e aqui você vê o resultado do seu HTML. Por exemplo, se você escrever um texto qualquer, né, minha página, e colocar aqui um tag HTML, H1, fechar aqui com /H1, você vê aqui o resultado. Então, isso aqui, na verdade, não é a página HTML inteira, é a parte de apresentação do HTML, é o chamado body. Você pode, inclusive, depois... vou abrir a janela aqui mais para a gente ver mais comandos. Ele tem aqui às vezes ele aparece umas coisinhas aqui, como eu estou com a tela muito reduzida, talvez ele não tenha aparecido, mas vocês podem estar um pouco diferente. Você pode clicar aqui e ver isso aqui numa página isolada. Aqui você pode digitar CSS. Então, eu tenho aqui um tag H1, eu vou colocar aqui um parágrafo. E aqui um segundo parágrafo. Ok? No HTML. No CSS, eu vou aplicar uma regra de estilo. Então, essa é a estrutura do HTML. Vocês podem entrar aqui. Inclusive, eu vou gravar isso aqui, fazer um save. E eu vou... esse link aqui, que apareceu aqui em cima, vou jogar aqui no... Opa, apareceu aqui a tela de vocês, né? Eu não sei ainda como fazer isso aqui. Eu joguei aqui no chat para que vocês possam acessar o que eu acabei de fazer aqui. Então, vocês podem continuar mexendo nessa página e trabalhar em cima dela. Se você cria uma conta, você pode compartilhar isso com outras pessoas. Ok, isso aqui é uma página HTML simples, vamos aplicar um estilo nela. Vou aplicar, por exemplo, um estilo aqui no elemento H1, P, ou seja, em todos os elementos que eu tenho aí. Né? Não aconteceu nada porque eu não coloquei nenhuma regra de estilo, mas se você colocar color red, ele fica vermelho. Então você vê na hora o resultado do CSS. Você pode acrescentar outra propriedade
Então, sei lá, font size 10. Só que você tem que dizer qual é a unidade. 10 pixels, px. Então o texto ficou bem pequeno. Se você aplica isso somente no H1, ó, vou apagar aqui o P, e aí você tem o H1 com a letra pequena. Eu podia aumentar o texto aqui e colocar 40 pixels. Ok? Então isso é CSS. Eu estou um exemplo de CSS, uma página que usa CSS. Muitas vezes se vocês forem encontrar o CSS na página, ele pode estar dentro do HTML misturado, existe um tag especial onde você pode colocar isso, ou ele pode ser um arquivo separado. A maneira como você programa pode estar tudo num arquivo só, ou pode estar arquivos separados, mas são duas linguagens separadas, o HTML para estruturar a página e o CSS para aplicar estilos. Muitas vezes isso aqui é organizado da maneira assim, para ficar mais fácil de ler. Né? Você pode colocar aqui várias... Você pode, inclusive, colocar o ponto e vírgula no fim, que não precisa. Várias propriedades. E aqui você pode ter outras regras. Né? Como eu não estou usando JavaScript agora, eu posso esconder. Olha, eu posso ter uma regra aqui para parágrafos. P, font, family. Vamos ver aqui. Será que eu tenho Garamond? Tem, olha, mudou a fonte. Ou uma fonte comum, tipo monospace. Né, de programação. Você pode mudar essas características com CSS. Então, CSS não muda a estrutura da página. CSS é muito importante para acessibilidade, para gerar visões diferentes de um site. Então, você pode ter a mesma página HTML com a mesma estrutura e ela aparecer no seu celular de um jeito e aparecer no seu navegador de outro. E na hora que você imprimir, ela aparecer ainda de outra forma. Ou seja, é um CSS para cada versão. Isso é chamado de Media Queries, consultas de mídia. Inclusive, se você pegar essa página aqui, essa página, e reduzir o tamanho, ó, ela fica diferente. Ela ficou aqui, porque isso aqui, a página do CodePen foi projetada para reagir à largura da página. Então, você tem uma página maior, ela vai ficar de tamanho... Ela vai mudar de aparência para ficar melhor. Por exemplo, no celular você vai ficar aquilo no espaço, você vai ter um espaço mais inteligente para você ver seus dados. Bem, então isso aqui foi uma breve introdução a CSS e HTML. Eu não fiz nada de HTML aqui, né? Eu podia ter colocado um link, ó, a href igual a alguma coisa e parágrafo. O que é que temos aqui? Um link. Eu posso fazer isso aqui apontar para o Google. Vou pegar aqui o endereço do Google, Ctrl+C, Ctrl+V, e jogar aqui nesse espaço. E aí nós temos um link. Né? E você pode aplicar um estilo no link. Inclusive, você pode modificar, por exemplo, dizer que não vai ter sublinhado. Text, decoration, none. Sumiu o sublinhado do link. Ó, é um link, mas o sublinhado sumiu. Você pode também aplicar um estilo num determinado aspecto do link. Por exemplo, quando o mouse passar em cima dele, que é o aspecto hover, chamado de pseudoclasse. Text, decoration, underline. E o que acontece? Quando eu passar o mouse em cima, ó, aparece o sublinhado. Então, isso é o máximo de CSS que eu posso mostrar nessa aula, que não vai ter muito tempo, mas dá para fazer coisas muito interessantes com CSS. Inclusive, o CSS3, você pode fazer, inclusive, animações e transições bem sofisticadas sem precisar programar, simplesmente declarando estilos, declarando tempos transicionais, declarando como uma página vai mudar, uma imagem vai mudar quando você clicar nela ou passar o mouse em cima. E você pode fazer páginas dinâmicas sem JavaScript. Então, o CSS é muito poderoso, apesar de ser uma linguagem declarativa voltada para a apresentação. A única coisa que eu não coloquei aqui foi imagem, img, src igual a... Opa. Eu não coloquei, na verdade, muita coisa de HTML. Estou só colocando aqui o que a gente conhece mais. Essa imagem aqui, eu posso copiar o endereço dela. Copy image address. E colar
aqui. Aí você vai ver na página, a imagem do Google. Então, eu fiz uma página HTML aqui, super rápido, né? Eu vou fazer uma cópia dela para que a gente consiga... aqui embaixo, na janela, tem um fork. Se eu clico aqui em fork, ele faz uma cópia do meu pen, do meu CodePen. Eu posso dar um nome para ele. Exemplo. E gravar. E aí, esse pen aqui, você pode compartilhar. Ele está com outro endereço. Eu compartilho aqui com vocês. Isso é o que eu fiz até agora. Então, eu dei uma breve introdução a CSS e só para a gente ter uma base suficiente para poder explorar o JavaScript. Vamos voltar agora para o que eu estava mostrando. Eu vou falar dessa ferramenta depois, porque, na verdade, é uma ferramenta do browser. Espera aí, acho que eu posso falar dela agora. Olha aqui, ó, aqui no CodePen tem uma... Deixa eu reduzir a página aqui, que eu vejo que aparece melhor aqui em cima. Ó, se você reduz a página, aqui em cima tem um menu, e esse menu tem um Debug Mode e um Full Page View. Qualquer um dos dois vai permitir que você veja a página inteira. Ó, eu cliquei aqui no Debug Mode, apareceu minha página aqui, e essa página aqui, ela está isolada, ou seja, você pode... Aqui está o laboratório onde eu estou fazendo ela, e aqui ela está online. Se você for ver o código-fonte dela, View Page Source, código-fonte, você vai ver que aqui está... Vou até ampliar aqui para vocês verem. Ó, tem muito mais do que eu escrevi. Eu escrevi isso aqui só. Ó, body... Não, nem body eu escrevi. Eu escrevi minha página, primeiro parágrafo, esse segundo parágrafo e o MG. Ele colocou isso dentro de um body, ele criou um head, dentro do head ele colocou minha folha de estilo, ó, dentro de um style, ele ainda criou um title, e ele criou uns links aqui que eu não sei o que é, né? Então, assim, na verdade, o HTML é bem mais estruturado do que a gente faz. Se você vai criar uma página do zero, usando uma ferramenta, um editor qualquer, você vai ter que digitar isso aqui ou gerar esse código, ok? Então, isso aqui foi o View Source. É uma outra maneira de aprender também, você abrir fontes. Tem páginas que é bem difícil de você entender o que está lá. E aí tem outra aqui que é o Inspect. Ó, View Page Source e Inspect. O Inspect vai abrir uma janela aqui do lado e permite que você navegue. Ó, aqui está o HTML. Isso aqui é o HTML que o browser carregou. Está na memória dele. Ó, HTML tem um head que você pode abrir e tem o body. Se você abrir o body, você vai ver aqui, ó. Quando eu passo o mouse em cima... deu para ampliar aqui. Ó, quando eu passo o mouse em cima de body, ele mostra a página toda. Se eu passar em cima de minha página, ele mostra só o elemento H1. Aqui só o primeiro parágrafo. Aqui só o segundo parágrafo. O segundo parágrafo tem um pontinho aqui. Se eu abrir, ele vai mostrar a estrutura. Ó. Segundo, só a palavra segundo. Aqui só o link. Aqui só a imagem. Você pode também fazer o contrário, né? Aqui... tem uma forma de fazer, mas assim, com Inspect você pode inspecionar, você vai na página grande, você pode clicar aqui e inspecionar este elemento. Aí ele vai mostrar exatamente onde ele está aqui, porque às vezes é mais fácil achar na página do que achar no código. Mas isso aqui é uma ferramenta muito legal e ela permite que você modifique coisas. Por exemplo, eu posso trocar isso aqui por terceiro. Só quem vai ver isso aqui sou eu, ou seja, se você acessar essa página aqui, não vai ver isso aqui. Isso aqui permite que você brinque com a página localmente, mas é muito bom para experimentar, né? Minha grande página, né? Você pode brincar aqui e ver o resultado de alterar e também mexer, inclusive, com HTML. Você pode trocar aqui, em vez de ser um P, ser um H2. Olha só, mudou. Eu tenho outro elemento e esse elemento não tem nenhum CSS aplicado nele. Você também pode brincar com o CSS. Aqui eu tenho styles. Se você puxar essa janelinha aqui, vocês vão ver os estilos da página. Tem um monte de estilos aqui que a gente não precisa acessar, mas assim, H2
Tem bem mais do que eu coloquei. Mas você pode... deixa eu fazer aqui... eu posso vir aqui e colocar... pegar um elemento qualquer. Esse aqui. Ele já selecionou aqui, H1 Color Red Font Size 40. Você pode vir aqui e trocar por outra cor. Se você colocar uma cor que não tem nome, ele vai colocar aqui o código dela. Font Size 40 pixels. Você pode colocar outra propriedade se você conhecer, ou se você não conhecer, você começa a digitar a propriedade e aparecem. Por exemplo, border. Apareceu uma lista aqui, border. Aí eu posso também escolher se a border vai ser dashed, pontilhada, espaço. Apareceu uma borda pontilhada aqui em volta da minha página. Então você pode brincar com isso aqui, usando esse ambiente da ferramenta Inspect. É uma ferramenta muito legal de interagir enquanto você está estudando. Vocês vão precisar, é claro, de uma referência CSS, de um livro ou de um tutorial, mas brincar com isso aqui é uma das melhores maneiras de aprender a usar essa ferramenta. Se você der um reload na página, tudo volta ao normal, porque, na verdade, isso aqui está sendo feito localmente no seu computador. Só. Ninguém está vendo, né? Ok? Então, essa é a ferramenta Inspect que podemos usar para brincar com HTML e CSS. Então, vamos agora para JavaScript, né? Nós tivemos essa introdução básica da base, agora podemos voltar e começar a ver JavaScript, que é bem mais complexo do que HTML e CSS. Vou passar aqui, que isso aqui a gente não vai poder ver agora. Então, vamos ver uma breve visão geral do JavaScript, que não vai dar para ver em meia hora, uma visão abrangente, até porque JavaScript é uma linguagem de programação, diferentemente de CSS, que é uma linguagem declarativa, com uma lista de propriedades de estilo, e o HTML, que é uma linguagem de estruturar texto. JavaScript é uma linguagem de programação completa. Então, você pode escrever qualquer programa de computador com JavaScript. Você pode escrever programas que vão rodar no servidor, programas que vão rodar no navegador. Então, JavaScript roda em muitos lugares. JavaScript é a linguagem mais popular do mundo. Ela é usada em muitos lugares. Ela é usada por causa da web, ela é mais popular. Né? Você pode escrever aplicações que vão rodar na web. E você pode escrever aplicações que vão rodar no servidor usando uma tecnologia chamada Node. Então, é uma linguagem muito usada, muito popular. E é o que eu vou apresentar agora. Então, como a gente tem pouco tempo, eu não tenho como fazer uma introdução abrangente, mas eu quero dar uma introdução prática que você, pelo menos, possam entrar naquele ambiente de testes que a gente apresentou agora, brincar um pouco e começar a ter uma introdução e ver um pouco do que o JavaScript é capaz de fazer. Ao final, vou mostrar coisas bem mais sofisticadas que ele pode fazer. Então, como eu falei, JavaScript é uma linguagem de programação. Ela permite que você faça contas, faça cálculos, que você escreva programas que vão interagir com dados, que vão interagir com banco de dados, que vão se conectar a outro, que vão responder a eventos. Quando a pessoa clicar o mouse, ele pode responder, que podem executar, aplicar interações dinâmicas, podem rodar animações, que podem rodar transições, que podem interagir com horário, com eventos de tempo, com o computador que você tem. Ele pode reagir com base em um monte de triggers aí diferentes que você pode criar. Então, é uma linguagem completa e é uma linguagem baseada em objetos. Objeto é um termo usado para representar um conceito qualquer. O objeto pode ser, por exemplo, uma estrutura de dados, ou seja, 10 números, uma lista de números. Pode ser uma lista de nomes. Um nome é um objeto, um texto. O objeto pode ser usado para representar, por exemplo, uma pessoa que está fazendo compras, um carrinho de compras, um produto. Então, é uma abstração. Então, JavaScript é uma linguagem baseada em objetos, quer dizer que você constrói a linguagem e ela não interage só com números e textos. Não é uma linguagem de baixo nível, como aquelas linguagens de programação que você teria que só fazer contas. Você cria abstrações elevadas. Por exemplo, você pode declarar um objeto chamado cliente, e esse cliente tem um nome, um cartão de crédito, e você pode programar nesse nível de abstração, ou seja, é uma linguagem chamada de alto nível. E JavaScript tem
objetos, eu vou mostrar mais ou menos como é que eles são estruturados. Tem funções, que são procedimentos usados para você executar alguma coisa. Você pode criar. Então, assim, existem funções nativas do JavaScript. Por exemplo, somar. Você bota o símbolo mais lá, 1 mais 1, ele dá 2. Só que vamos supor que você queira fazer uma raiz quadrada. O JavaScript tem uma raiz quadrada. Você bota sqrt, math.sqrt e calcula a raiz quadrada. Mas vamos supor que você tem uma conta sua de, não sei, você quer fazer uma conta que você tem no Excel. Você pode escrever essa função e chamá-la pelo nome. Então, o JavaScript também tem funções. Então, para dar uma introdução geral ao JavaScript, eu vou mostrar como executar o JavaScript tanto no CodePen, que é numa página que vai ficar fixa, como no console do browser, onde você pode brincar com aquele ambiente que eu mostrei agora há pouco. Só um breve histórico do JavaScript. O JavaScript diz a lenda que foi escrito em 2 semanas, né? Por isso que ela é tão caótica. Né? Ela melhorou muito, mas ela começou de uma forma muito, muito caótica, porque a web na época não existia. Para vocês terem uma ideia, na época que surgiu o JavaScript, as páginas web eram preto e branco. O texto só alinhava pela esquerda, não tinha alinhamento central. Não existia animação, não existia vídeo, nada disso. Na verdade, o que trouxe animação para a web foi o Java, que é uma linguagem que surgiu na época. E o JavaScript surgiu logo depois do Java. Apesar do nome Java e JavaScript, elas são muito diferentes em termos de estrutura. As duas são baseadas na linguagem C, por isso que era na época a linguagem mais popular, a linguagem de programação mais popular. Então, por isso que elas têm uma sintaxe parecida. Então, Java parece com JavaScript e vice-versa, porque as duas parecem com C. Mas o nome JavaScript, na verdade, foi uma jogada de marketing da Netscape, que era a empresa que fabricava o browser mais popular, para tentar pegar carona com a Sun, que era a empresa que fabricava o Java. As duas se beneficiaram dessa troca aí. Então, isso é um pouco da história de JavaScript, que surgiu em 96. Bem, para a gente aprender a usar JavaScript, a melhor maneira é escrever código na hora, usando o console do browser. Então, eu vou mostrar agora o console do browser, o que é o console do browser, e através dele eu vou fazer algumas expressões simples e criar algumas estruturas. Vou deixar aqui na página, depois eu volto para cá. Então, vamos voltar para o browser, né, onde eu estava aqui, e eu vou voltar para essa página que estava aberta. Pode ser qualquer página que você quiser, né? Não precisa ser essa página que a gente acabou de fazer. Se alguém quiser usar essa mesma página, eu não sei se... Acho que funciona assim. Se vocês conseguem acessar, eu vou colocar o link dela aqui. Na verdade, ela é o link do... se você tiver nessa página HTML, CSS exemplo, é só clicar aqui embaixo em... eu não lembro mais. Não. Eu estava na página... os menus aqui do CodePen são meio confusos. Ó. Nesse menu, se você clicar em Debug Mode, você vai ver a página que a gente acabou de ver. Ok? Então, voltando para essa página, eu vou clicar aqui em Console. Olha só, apareceu uma tela branca aqui. Em Console, você pode brincar de programar em JavaScript. Você escreve aqui qualquer coisa, ó, 5. E ele escreve 5. Não fez nada. Mas se você colocar 5 mais 6, ele já escreveu 11. Na verdade, se você colocar 5 mais 6, ele coloca 11 antes de você digitar qualquer coisa. Você pode ir fazendo mais coisas, né? Então, isso aqui é um interpretador JavaScript em tempo real. É claro que isso aqui é uma calculadora. A gente não precisa usar isso aqui de forma tão simples. Vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Vou criar aqui uma variável. Em JavaScript, você pode criar uma variável de 3 maneiras. Uma delas é usando a palavra var. Ele até ajuda aqui, ó. Ele me deu algumas dicas. Var x igual a 5. Ele até sugeriu que eu botasse um ponto e vírgula. Você bota se você quiser. Apareceu aqui undefined. Isso aí não interessa. Isso é o valor da expressão como um todo. Var, de novo, y igual a 9. E olha só. Aí eu venho aqui, var z igual a x mais y. Não aconteceu nada, né? Mas se você fizer z, ele já disse que z é 14. Então, ele guardou o valor de z, ele guardou o valor de x, guardou o valor de y,
guardou o valor de z, que é a soma de x mais y, e é 14. Se você depois pegar e simplesmente fazer aqui z mais 10, ele já disse que é 24. Ou ainda z mais z, né? Ou z vezes z, você pode brincar com o JavaScript dessa maneira. Então, isso aqui é o interpretador JavaScript. Então, dá para fazer muita coisa assim. Você vai ter que escrever um programa no código. Isso a gente não viu ainda como fazer. Mas é interessante entender como funciona essa lógica. JavaScript também tem um outro tipo de estrutura. Essa estrutura aqui, esse tipo, na verdade, esse tipo de dado é chamado de número, number, em JavaScript. Ou seja, qualquer número. Você pode ter números de ponto flutuante, 12.3 é um número de ponto flutuante, mas ele é considerado do mesmo tipo. 3.14, né? Ele já deu um nome, aí já é uma falha de precisão. Existem existe também um tipo chamado booleano, ou true. True é um tipo. Se você fizer true and false, o resultado é false. Então, true e false são palavras reservadas e é um tipo de dados. Então, isso aqui são expressões básicas de JavaScript. Esse 2S comerciais é o chamado AND, a operação E lógica. Se você fizer true e true, vai dar true. Mas se você fizer false com qualquer coisa, vai sempre dar false. Então, o que mais podemos ter aqui? Nós podemos criar estruturas como listas, que é chamado de array. Array é um vetor. Por exemplo, var números. Números igual a 5,9,2. Eu criei aqui uma lista de números. Para que serve isso? Eu vou limpar aqui, fazer um clear. Vou ampliar um pouquinho para ficar mais fácil vocês verem. E eu vou escrever números. Números. Ok? Números é essa estrutura aqui, 592. Inclusive, se você clicar aqui, ele vai dizer, 0 é 5, 1 é 9 e 2 é 2. Isso aqui significa o quê? Isso aqui é o índice dessa estrutura, desse array. Então, se você escrever aqui números de 1, ele diz que é 9. Por quê? O elemento número 1, que é o segundo elemento do array chamado números, é 9. Então, assim você consegue acessar esse valor. Você pode, inclusive, fazer uma coisa assim, var z igual a números de 1. E aí você copiou o valor de z para dentro de números. Se você disser qual é o valor de z, ele é 9. Então, a linguagem toda é feita desse jeito. A gente vai copiando coisas de um lado para o outro e brincando com ele. Isso aqui parece uma coisa simples, mas se você vai trabalhar com dados, por exemplo, você vai montar um gráfico de população, de demografia ou qualquer coisa assim, muitas vezes é um array com um monte de números. Né? Tipo, os dados de população por estado para o ano 2020. Então, você vai ter, cada estado vai ser um item desses. Então, você pode usar isso aí para desenhar gráficos, usando uma ferramenta como o D3, por exemplo. Então, isso aí é uma estrutura de dados. Você pode ter estrutura de outras coisas que não são números. Por exemplo, você pode ter um array que animais, var animais, igual a, eu vou botar aqui aranha, cachorro, abelha, entre aspas. Podia ser entre aspas ou entre apóstrofes, tanto faz. Então, isso aqui é uma lista de animais. Eu vou limpar aqui de novo e fazer, animais. Animais. Olha só, ele já mostrou aqui o que está na memória. E aí, se eu fizer animais de 2, eu ganho abelha. E aí tem mais um monte de coisa que você pode fazer em JavaScript. Olha isso aqui. Var z igual a animais de 2 mais s.
Olha o que acontece. Z. Z virou abelhas. Ele concatenou o S no final do elemento, do terceiro elemento de abelhas. Então, tudo isso aí tem a ver com JavaScript. Você tem que conhecer essa parte para poder fazer qualquer programa. O que eu mostrei aqui foram as arrays, que são as estruturas de dados básicas. Existem array de array, você pode fazer que é uma matriz, ou seja, você pode ter uma estrutura assim, ó, matriz igual a abre, 1, 2, 4, 5, 8, opa. E aí você tem matriz de 1 e 2. Opa, eu tenho que... Não existe matriz... Não existe matriz de 1 e 2, porque os elementos aqui... Matriz de 1 é esse elemento aqui. Ele só tem até 1, é 0 e 1, né? Então, se eu fizer aqui matriz de 1 e 1, aí ele diz que é 5, que é esse número aqui. Ok, outra estrutura que temos em JavaScript é o chamado de... É uma coisa que se chama objeto. O objeto JavaScript, ele tem uma sintaxe diferente. Então, var livro igual abre chaves. Um livro tem um nome, 2 pontos, JavaScript, o nome do livro, e ele tem um número de páginas. Isso aqui é um objeto. Ou seja, é uma estrutura de dados. Livro, esse livro aqui, se eu tiver aqui um livro 2, esse livro 2 tem um nome HTML e ele tem menos páginas. Ok? O que é que eu fiz aqui? Se você quiser acessar, se você quiser saber quantas páginas tem o livro 2, você pode fazer livro 2 ponto páginas. E ele vai dizer 212. 2000. Então, o objeto é tipo um vetor associativo. Ele tem uma estrutura de dados. Aqui dentro são atributos do livro. Ou seja, um livro tem nome, tem página. Então, isso aqui representa um livro, é uma abstração. É uma maneira de você representar um livro dentro de um programa. Se você tem um programa que simplesmente cataloga livros e conta o número de páginas dele, isso aqui é uma abstração mínima para livros. Se for um livro, se for uma aplicação de uma biblioteca, talvez você tenha autor, talvez você tenha assunto, código de catalogação, né? Então, o objeto vai ser bem mais complexo. E esses objetos podem ser agrupados dentro de arrays. Então, você pode ter aqui um array, por exemplo, livros, que dentro dele tem livro e livro 2. E agora, você nem sabe qual é o nome dele. Olha só o que eu vou fazer aqui, ó, livros. Ele me mostrou aqui uma estrutura que tem 2 elementos. O primeiro objeto e o segundo. Ele até diz object, object e object. Eu posso abrir o primeiro e ver a propriedade, ó, a propriedade JavaScript e a propriedade de páginas. E o que é que você pode fazer aqui? Mesma coisa que a gente fez antes, você pode mudar, né? Você pode brincar com ele. JavaScript, você pode trocar o nome que está aqui dentro. CSS. Né? Então, se você mandar imprimir agora livro.nome, o nome mudou, é CSS. Então, isso é JavaScript. Só que esse JavaScript aqui não afeta em nada a página. É uma linguagem independente. O interessante do JavaScript é a gente mexer na página, fazer a página mudar de cara, ela ficar dinâmica, ela interagir, ela se transformar. Aí que entra uma outra estrutura chamada de DOM, que é o Document Object Model. Então, vou voltar aqui para os slides. Aqui tem um resumo do que a gente viu. Né? Esses slides aqui estão online, vocês podem depois pegar. Aqui eu mostrei um exemplo de arrays, né? Que são essas listas. Aqui estou mostrando 3 elementos. Objetos. E existe também, não sei se vocês já ouviram falar, de JSON. JSON é uma
é um formato de dados chamado JavaScript Object Notation. É o formato de dados mais usado na internet para transferir dados. Então, quando você acessa dados das eleições, ou dados do Covid, ou dados de qualquer coisa, existe JSON sendo transferido. Se você acessa praticamente qualquer serviço hoje em dia, Netflix, Amazon, todo mundo usa JSON. Então, JSON é a estrutura de dados usada para transferir dados pela internet. É a mais usada hoje. E ela parece muito com a estrutura de um objeto JavaScript. Então, se você aprende a usar um objeto JavaScript, você vai entender JSON, né? Ele tem um nome e um valor, e ele separa as estruturas, a forma como eu separei aqui com objetos. Bem, tem mais um tópico JavaScript que são as funções. Uma função, eu vou falar do Document Object Model, para você poder modificar a página, mas antes da gente poder entender o DOM, a gente precisa entender o que é uma função. A função é basicamente uma rotina, que você faz um monte de coisas e chama pelo nome. Então, se eu quiser fazer uma função para trocar o nome dos livros que eu fiz, eu escrevo uma função que acesse aquela base, aquelas estruturas, receba alguma informação e altere ela. É mais fácil mostrar, né? Eu vou mostrar aqui um exemplo. Então, voltando aqui para minha página, só lembrando que existe um array chamado livros, né? Ele está aqui. Eu vou criar uma função, function, muda livro. Essa função vai receber um índice, vou chamar aqui de idx, índice, idx, e um nome, n. Dentro dela, abre chaves, olha só, eu estou declarando aqui, muda livro é o nome de uma função que eu estou inventando. idx, essa função recebe 2 valores, quando você for chamá-la, por exemplo, deixa eu fazer uma mais simples. Olha essa função aqui, ó, function soma. Eu vou somar A com B. Ok? E essa função vai retornar um valor. Então, ela tem return. Return quer dizer, quando eu chamar soma, ela vai gravar o valor resultante na variável a que eu atribuí, a que eu vou colocar um igual. Então, eu vou return A mais B. Ok? E fecha. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma função chamada soma. E olha o que eu posso fazer. Var z igual a soma de 9 e 2. Z, 11. Você pode, inclusive, fazer direto aqui. Ó, soma de 55 com 21. 76. Então, isso é uma função. A função, isso aqui é a declaração da função. Você declara isso, fica na memória, e depois que ela foi declarada, você pode chamá-la com valores diferentes e reusar o código que está aqui dentro. Esse código aqui vai ser reusado várias vezes com valores diferentes. Então, é uma maneira muito prática de você fazer tarefas repetitivas. Vamos supor que você tenha que pegar os dados das eleições e multiplicar por um fator para poder calcular a porcentagem. Então, você cria uma função para pegar aqueles dados um por um e multiplicar. Então, aí você criaria uma função. Né? Eu estava fazendo uma que modificava objetos, né? Eu disse que muda título, mas é parecido, ou seja, eu podia acessar a variável livros e fazer a mesma coisa. Então, isso aqui é um exemplo de uma função. Algumas funções fazem parte de bibliotecas. O JavaScript, por exemplo, tem uma biblioteca de matemática. Essa biblioteca é uma variável, um objeto, chamada math. Então, ó, eu posso fazer uma coisa assim, ó, var z igual a math ponto sqrt2. Ó, math é o nome da variável, é mais ou menos como livros, né? É uma estrutura, só que é uma estrutura especial, é uma estrutura que tem várias funções dentro, em vez de objetos. Então, ele usa o ponto para acessar, lembra? Do mesmo jeito que eu acessei livros.nome, usei o ponto para acessar o nome do livro, aqui eu uso o ponto para acessar o nome da função. E aqui eu passei sqrt, que é a função raiz quadrada. Se você fizer isso, você vai ter aqui a raiz quadrada de 2. Né? Existem também variáveis que são guardadas dentro do math. Por exemplo, math.pi, o pi, está gravado aí dentro. Então, isso é uma biblioteca que é nativa, faz parte do JavaScript. Existe uma biblioteca especial
que faz parte da página web. Qualquer página web tem uma biblioteca chamada DOM, que é o Document Object Model. É o que eu vou explicar agora. É ela que você permite que você faça páginas dinâmicas. Então, o Document Object Model é uma estrutura da página web. Olha, isso aqui é a sua página web. O documento, o elemento HTML, o elemento head, o elemento body. Dentro do elemento body, a gente vê o que está no CodePen, né? O elemento H1, o elemento A, de link, o elemento P. Então, isso aqui, o Document Object Model é a representação de uma página HTML como uma árvore. E essa árvore você pode navegar usando o operador ponto. Então, a raiz da árvore é um negócio chamado document. Se eu fizer document ponto, eu consigo acessar o elemento HTML. Agora, eu preciso acessar o elemento HTML através de uma função. Então, existe uma função especial chamada de getDocument, getElement, getElement by name, por exemplo, que pega o elemento pelo nome, ou getElement by ID. Lembra do ID que eu falei no CSS? O ID é usado para identificar um elemento. Você pode usar o getElement by ID para recuperar um elemento qualquer pelo ID. Então, voltando aqui para a página, eu vou aqui voltar para o CodePen, né? Aquele onde a gente estava trabalhando aqui. E eu não vou mais mexer com CSS, mas eu vou mexer com JavaScript. Aqui. E eu vou usar um pouquinho de DOM. Então, já lembra aquele código JavaScript que eu estava escrevendo aqui no console, eu vou escrever de maneira permanente na página. Aqui eu tenho o H1. Eu vou colocar aqui um ID no meu H1. Não, no H1 não, no parágrafo. Tem 2 parágrafos. Vou escrever aqui ID. Primeiro eu vou fazer um fork, para fazer uma cópia. Ok? Só para a gente ter uma cópia aqui. E quem quiser puder usar a versão anterior. Vá no segundo parágrafo. No primeiro. Espaço. ID igual um nome qualquer. Sei lá. P1 de primeiro parágrafo. Pode ser primeiro parágrafo, pode ser um nome, qualquer string, qualquer nome. Ok? Isso é o ID. No CSS, ID é alterado com jogo da velha. Jogo da velha P1 no CSS. Color blue faz com que o primeiro parágrafo seja azul. Esse é o efeito do ID no CSS. Agora, o JavaScript, através do DOM, do Document Object Model, dessa biblioteca que existe em todo o browser, você pode fazer bem mais do que isso, uma coisa bem mais interessante. Então, eu vou pegar uma variável, var, parágrafo. A variável pode ser qualquer nome, que você quiser. Igual a... Agora eu vou usar o DOM. O DOM começa com uma variável, ou um objeto chamado document, que representa a página. Lembra do math? Quando eu usei, para fazer o p, eu tive que usar math.p. Para poder acessar a página web, eu tenho que usar document. Alguma coisa. Eu vou usar aqui document.getElement by ID. Observe o E maiúsculo, o B maiúsculo e o ID maiúsculo. E aqui eu vou colocar o nome do ID que eu quero, que é o P1, sem o jogo da velha. Então, eu estou guardando uma referência para o primeiro parágrafo nessa variável aqui chamada parágrafo. Se vocês quiserem ver o que significa isso, pega esse código aqui, dá um Ctrl C, volta para a página que a gente está brincando aqui, dá um reload nela, para recarregar. E acho que não funcionou não. Eu vou abrir de novo, vou clicar aqui, vem aqui nesse menu e Debug Mode. Ele vai abrir uma janelinha com essa página. Você pode vir aqui, Developer, JavaScript Console. Agora vem aqui, dá um Copy e um Paste. Eu errei.
É bom porque a gente já sabe o erro na hora. Ó. Get element by ID. O D é minúsculo. Então isso é muito importante quando você usa JavaScript. JavaScript é muito chato em relação a isso. Não é ID maiúsculo, é ID minúsculo. Então isso aqui é o nome de uma função que faz parte da biblioteca de funções do DOM. E ela é acessível a partir dessa referência document. Então o que é que eu falei, eu fiz aqui? Ó? Se você colocar parágrafo, parágrafo, ele disse aqui null, porque ele não achou nenhum elemento chamado P1, pelo menos nessa estrutura que ele fez aqui. Vamos ver se isso é verdade. Aqui tem. Né? Esse meu está um pouco diferente. Você vê que o parágrafo aqui não está azul. Acho que não funcionou bem aqui. Talvez porque eu não tenha feito save. Eu não fiz um save aqui. Vou fazer outra vez. Né? Quando você tem aqui o debug mode. Agora sim, apareceu azul. Então eu estava na página errada. Então esses erros, o console permite que você aprenda com o erro. O erro, antes dele ser uma coisa ruim, ele é uma ótima maneira de você aprender. Quando tem um erro, você sabe que tem um problema para você resolver. Então vamos copiar. View JavaScript console. E o ID minúsculo que eu esqueci. E agora, parágrafo. Olha só, já apareceu uma coisa diferente aqui. Ó. Ele mostrou o parágrafo. O parágrafo, ele sabe quem é. O parágrafo é esse cara aqui. Ó. Ele já associou. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu arranjei uma maneira de vincular uma linha de código a uma estrutura da página HTML. E o que é que eu posso fazer com isso? Eu posso mudar coisas do parágrafo. Eu posso agora pegar parágrafo e fazer coisas bem interessantes, como isso aqui, ó. Inner text igual a outra coisa. E olha o que vai acontecer. Eu mudei o texto do parágrafo dinamicamente. Você pode escrever um programa que altera isso aí na hora. Né? Então, ó, parágrafo, você pode mexer até com o estilo. .style, .color igual a green. Ele ficou verde. Parágrafo. Display, style. Display igual a none. Ele vai sumir. Ó, desapareceu completamente. Então você pode fazer estruturas da página desaparecerem, aparecerem, mudarem de cor, moverem, né? Eu posso trazê-lo de volta. Ó, block. É muito legal mexer com JavaScript e CSS. Apareceu de novo. E aí eu venho aqui e mudo position igual a absolute. Olha só o que vai acontecer. E aqui, left igual a 50. 50 pixels. Ó, eu saio movendo, eu posso fazer uma animação com isso. Então, isso é o que é interessante do DOM. Ou seja, o DOM, na verdade, é uma biblioteca que você acessa via JavaScript. Então, quando eu fiz aqui, getElementById P1, eu fiz eu acessei, eu tenho acesso agora à estrutura do parágrafo. E aí você pode fazer o que você quiser. Por exemplo, eu posso criar aqui uma função, function, esconde, que a gente bota aqui entre chaves, a função, ó, function esconde, lembra que eu estou colocando em linha separada para ficar mais fácil de ver. E o que é que eu faço aqui? Parágrafo, .style, .display, igual a none. Eu posso fazer um que faz o contrário. Ó, dá um cut and paste aqui. Aparece. E eu coloco aqui block. O que é que você vai fazer? Esconde e aparece.
você pode chamar essas funções de dentro de um HTML. Vamos colocar aqui, ó, um H2 esconde. Ó, eu escrevi aqui um esconde aparece e eu vou colocar aqui uma função onClick, que é um atributo usado para vincular um evento em JavaScript ao HTML. Ó. Aqui é só chamar esconde e aqui chamar aparece. Lembre-se do abre e fecha chaves. Abre e fecha parênteses, quer dizer. O que é que acontece agora? Você clica em esconde e aqui você clica em aparece. Então, eu criei aqui uma página dinâmica. Então, isso é JavaScript. Eu mostrei quase nada do JavaScript. JavaScript fazer coisas muito sofisticadas. Qualquer página interativa que você tem na internet, você vai ter JavaScript. Não tem como escapar. Eu vou até gravar isso aqui. Aqui é JavaScript exemplo. Save. Então, se alguém quiser, está aqui. E aqui eu demonstrei rapidamente algo que você pode fazer com JavaScript. Eu vou falar um pouquinho mais do DOM. Então, o que é que o DOM faz? O DOM, ele cria um HTML na memória. Aquela página HTML que você grava, que você faz e você grava no servidor, que vai ser baixada, ela é estática. Agora, quando ela chega no browser, ela pode ser modificada dinamicamente. Então, isso aqui é o código-fonte da página, né? Se você vem aqui no navegador, nessa página aqui, e faz View Page Source para ver o código-fonte, isso aqui é o código-fonte dele, né? E esse código-fonte é estático. Agora, o que você vê aqui no Inspect é o código dinâmico. Ó, aqui em Elements, isso aqui é o código dinâmico. Isso aqui não ele é bem parecido com o código estático, mas as alterações, ó, o estilo aqui foi alterado. Essa alteração de estilo foi feita pelo JavaScript. Então, esse HTML que você vê aqui é dinâmico. Ele é alterado dinamicamente. Então, você pode ver o efeito do seu JavaScript analisando o seu JavaScript por essa janela. Você pode ver o código que você escreveu com o view source. Então, esse é o HTML estático, ele não muda. Agora, o HTML dinâmico, sim. Ó. Eu rodo um JavaScript lá para mudar o conteúdo do ID demo, né? Get element by ID, inner text, e coloca 12, ele vai ficar assim na memória. Se você recarregar a página, ele volta a ser nada. Então, isso é o HTML dinâmico, criado pelo DOM, que é o Document Object Model, que é uma biblioteca que existe em qualquer página web. Então, grande parte da programação JavaScript que você vai fazer vai ser programar para o DOM. Só que o DOM não é uma coisa pequena. O DOM é uma grande biblioteca e tem muita coisa. Então, a gente viu aqui Document, que é a estrutura para você ter acesso à raiz do DOM, e uma das funções do DOM, que é o Get Element by ID, que retorna uma referência para um elemento para você poder alterá-lo. Você pega esse elemento, guarda ele numa variável, eu chamei a variável aqui de elemento, e acessa propriedades dele. Elemento.style. Quando você digita elemento ponto, já aparece uma lista de propriedades. Mas você não vai saber o que é aquilo, a não ser que você estude um livro, compre um livro ou um tutorial sobre HTML e sobre DOM para poder usar. Mas a partir daí você consegue modificar estilo CSS, você consegue acessar outras coisas, você pode mudar o atributo do elemento, você pode ler o atributo do elemento, ver que atributo é, tomar uma decisão com base no atributo que você está vendo e mudar o atributo para outro valor. Né? Você pode, por exemplo, dessa forma, mudar o link, que o link é ahref. Você vê o href, testa o conteúdo, vê se é o endereço que você quer, se não for, você troca por outro. Então é possível fazer isso aí com esses dois métodos aqui, o getAttribute e o setAttribute. O innerHTML é uma propriedade que representa o texto que está dentro, o HTML que está dentro do outro HTML. Você pode modificar o conteúdo inteiro
de um elemento HTML. E assim você pode modificar o conteúdo inteiro de uma página, dinamicamente, enquanto a pessoa está clicando, ou carregando, ou o tempo está passando, ou seja, você usa algum evento. E eu mostrei ali como usar o onClick, que é uma maneira de você associar o evento a um elemento, mas isso pode ser dinamicamente também. Você pode, através da programação, acrescentar um listener de evento, ou seja, fazer com que um certo elemento HTML responda a eventos de clique, eventos de mouse passar em cima, evento da página aumentada, a janela ser redimensionada, né, o celular virar de lado. Tudo isso aí são eventos. Você pode fazer programação que vai reagir a esses eventos. Então, o DOM é outro universo enorme. Para vocês, na verdade, para isso ser útil para vocês, é necessário usar algum tutorial, alguma biblioteca. Existe uma especificação, vocês podem pesquisar depois por tutoriais. Existem muitos, eu vou passar alguns links no final. Mas tanto o HTML, como o CSS, como o JavaScript, como o DOM, essas 4 coisas, para você usar bem, você tem que conhecer as funções, os métodos, as estruturas, as propriedades que eles têm. Né? Você pode começar devagar, com aprendendo algumas coisas, vai sempre ser útil. A gente teve aqui uma introdução prática bem rápida, mas tem que estudar de qualquer jeito. Bem, o DOM é grande, é aquele texto grande. Com o tempo as pessoas começaram a querer escrever textos mais curtos, então uma biblioteca ficou muito popular, foi a biblioteca jQuery. A jQuery foi criada, na verdade, para garantir que browsers pudessem usar os recursos do JavaScript. Porque antigamente tinha muitos browsers diferentes, assim como tem hoje. Tinha o Chrome, tinha o Firefox, tinha o Internet Explorer, e eles suportavam versões diferentes do JavaScript. Isso quer dizer que você poderia, de repente, colocar lá o getDocumentById, ele funcionar no Firefox e não funcionar no Internet Explorer. Isso é terrível. Só que por quê? O Internet Explorer, às vezes, tem outra maneira de fazer a mesma coisa. Então, o jQuery foi criado para ser uma biblioteca universal. Você chama o jQuery e ele descobre qual é o browser que você está usando e ele chama, ou seja, ele vai ter uma função que vai chamar outra função. A função dele chama a função do Explorer, o outro chama a função do Firefox. Isso aí foi usado principalmente por causa do Ajax, que era uma tecnologia usada para fazer páginas dinâmicas e mudar o conteúdo delas na hora. E então a maneira que o Explorer fazia isso era diferente da maneira como o Netscape fazia. Então o jQuery foi inventado por isso. Só que o jQuery se tornou muito popular e até hoje muita gente programa em JavaScript em jQuery. Se você for no Stack Overflow e pedir dúvidas sobre JavaScript, basicamente eles vão ensinar você, vão dar respostas a você em jQuery. Então é uma biblioteca bem popular. É uma alternativa ao DOM, ou seja, se você usa o jQuery, você não precisa aprender a biblioteca do DOM, embora seja bom saber. E ele usa seletores CSS para selecionar elementos. Então, em vez de você usar o getElementById, você pode usar outras formas de selecionar. Você pode selecionar um elemento pelo nome. Você pode selecionar um elemento pela classe. Né? Dá para fazer isso também pelo DOM, só que é bem mais complexo. Então, é muito popular o jQuery. jQuery tem uma função, em vez de ele ter um document ponto alguma coisa, ele tem um cifrão, $, e entre parênteses você colocar um seletor. Por exemplo, cifrão H1, para pegar o primeiro H1. Ou cifrão jogo da velha P1, né, para pegar o elemento de ID P1. Então, em vez de fazer document.getElementById, você coloca cifrão P1 e aí você já resolveu o seu problema. Ponto, o nome da função. Por exemplo, a função muitas vezes é bem menor do que aqueles nomes gigantes do DOM. A questão é que para usar o jQuery, você tem que incluir a biblioteca do jQuery na sua página. A biblioteca do DOM não precisa, porque faz parte do navegador. Agora, do jQuery precisa. Então, você tem que saber incluir isso aí. A gente inclui isso aí através de uma biblioteca, de uma tecnologia chamada CDN. Eu mostro depois como fazer. Mas só para dar um exemplo aqui de jQuery. jQuery, seletor CSS e seleciona elemento. É a mesma coisa que fazer o document.getElementBy alguma coisa. Tendo esse elemento, você pode usar outras coisas. Então, por exemplo, seletor.ação, seletor.hide para esconder, seletor.show para devolver o elemento ao DOM e assim por diante. Então, são alguns exemplos do jQuery. Aqui não vai dar tempo eu explorar o jQuery, mas estou mencionando o jQuery porque, se vocês forem estudar JavaScript, jQuery provavelmente é uma biblioteca que vale a pena aprender. Apesar de hoje em dia ter até bibliotecas que substituem o jQuery, mas ela ainda é uma das alternativas mais populares ao DOM.
Mas não existe só jQuery, existem outras APIs, inclusive aquela API que eu mencionei no começo, que eu escrevi um livro sobre ela, que é o D3, é uma API feita para gráficos, né? E ela não precisa de jQuery. Ela mesmo tem um mecanismo de seleção semelhante a esse. Bem, eu vou mostrar aqui uns exemplos do que você pode fazer com... Eu tenho aqui uma outra página que mostra o exemplo de jQuery, que não vai dar para eu escrever. Acho que é isso aqui. Isso. Ó, olha essa página aqui. Isso aqui é um outro exemplo. É bem parecido com o que eu mostrei aqui, só que eu já fiz ele antes. Ok. Olha isso aqui. Então, HTML, isso aqui é uma página, isso aqui é parecido, ó, esconde, mostra. Só que eu estou fazendo isso aqui não com DOM, mas com jQuery. Só que para isso funcionar, olha o que tem aqui, ó. Essa linha aqui toda. Opa. Script. Na verdade, o CodePen permite que vocês incluam aqui sem precisar ver isso aqui. Isso aqui eu não digitei isso. Eu fui lá no jQuery e peguei um endereço chamado CDN. Você pega esse código todo aqui, cola na sua página, e aí automaticamente ele vai carregar a biblioteca do jQuery para que você possa usar esse tipo de estrutura. Então aqui, ó, eu tenho um elemento chamado sec, com ID sec, e aqui eu estou chamando o sec, ó, com aquela notação diferente de CSS e chamando hide. Hide e show. Mostrar e esconder. Mesma coisa. Só que eu clico aqui, ele mostra e esconde. Então, esse é um exemplo de jQuery, que é uma biblioteca que faz a mesma coisa que o JavaScript, só que é mais simples e você talvez queira usar no lugar do DOM. Hoje em dia, na verdade, a gente tenta não usar muitas bibliotecas porque o JavaScript evoluiu muito. Hoje a gente tem o JavaScript, na verdade, ele muda a cada 2 vezes por ano, né? A gente consegue usar hoje, tem outras maneiras mais inteligentes de fazer browsers que não suportam o código suportarem. Então, isso aí caiu um pouco em desuso, mas vocês vão ver muito. Então, é meio que impossível hoje em dia alguém trabalhar com JavaScript e não saber jQuery. Mas, como eu falei, dá para fazer outras coisas além disso. Eu vou mostrar um exemplo aqui, que é aqui. Isso aqui é um código que eu fiz. Isso aqui, na verdade, é parte de um tutorial que eu escrevi sobre a criação de gráficos com o D3. Opa, se não é essa página, é essa aqui. Então, ó, isso aqui é um CodePen que está mostrando, na verdade, a página dele é esse mapa aqui, ó, esse mapa todo. Esse mapa foi todo desenhado em JavaScript. Aqui são cidades. Eu não sei, acho que talvez sejam populações, né? Não, não é população não, porque senão seria, talvez seja. A China está bem grande, eu não estou lembrado mais o que é. Eu acho que é população. Isso aqui são nomes de cidades, tudo isso aqui foi baixado da internet. Esse mapa foi totalmente construído usando dados que estão na internet e usando JavaScript. O HTML, na verdade, ele não está usando HTML, ele está usando SVG, que é outra tecnologia, uma tecnologia gráfica. O CSS dele tem algumas coisas aqui, mas o JavaScript dele, isso aqui, esse GeoJSON, é o mapa. Isso aqui é um arquivo que mostra coordenadas de cada ponto no contorno de cada país. Cities.data é um CSV, é um arquivo de Excel, que você pode abrir no Excel, que tem 15.000 cidades, contendo as coordenadas geográficas delas, o nome delas e população, que eu usei aqui nesse gráfico. Então, eu peguei, a partir desse CSV, eu usei JavaScript para pegar a população, pegar o nome da cidade e pegar as coordenadas e plotá-las no mapa. E o desenho dos países eu peguei aqui do GeoJSON. E o resto do código está tudo aqui dentro. Ou seja, este código todo aqui é um código bem maior. Ele manipula esses dados de tal maneira a fazer esse mapa aparecer na tela. E não só ele aparece, como ele é interativo. Você consegue ver os nomes aparecendo. Então, isso aí é só um pouco do que você pode fazer com JavaScript. Esse CodePen aqui é parte de um tutorial inteiro de JavaScript, que é o tutorial GeoJSON. Se alguém quiser,
Esse aqui é um tutorial que eu dou em palestras, geralmente, em eventos de jornalismo. Então, é um curso para leigos totais em HTML e JavaScript. Só que é algo que é um mini curso que dura 4 horas, né? E presencial. Mas talvez, se vocês sabem um pouco de HTML, vocês conseguem acompanhar. Aqui eu mostro como fazer para fazer gráficos desse tipo na web, usando o JavaScript e usando o D3. Então, esse é o link para isso aqui. Então, para concluir aqui, aí eu respondo as perguntas daqui a pouco. Eu vou indicar alguns outros links que vocês podem pesquisar aqui. Um dos links é o site MDN, que é o Mozilla Developer Network, que é o MDN é um site colaborativo, mas ele é muito bom. E ele talvez seja uma das melhores referências em HTML, CSS e JavaScript. Normalmente, quando você pesquisa na internet, vai aparecer o www Schools lá, e vai o W3 Schools e vai aparecer o MDN. O MDN geralmente é bem melhor. Então, você tem aqui, você pode pesquisar aqui, mas ele tem um tutorial JavaScript, e geralmente eu uso em inglês, porque as traduções também são colaborativas, e as traduções não são exatamente as melhores. Às vezes, talvez no caso de JavaScript, para algumas coisas elas sejam. Então, você tem primeiros passos, tem elementos básicos, referências, então é um bom ponto de partida para quem quiser. Quando você pega em português, às vezes acontece isso, mas se você pegar a versão toda, né, aqui, tutorial, pegar em inglês, você talvez tenha mais sorte. Bem, MDN é um dos sites. Existe o site W3, que tem as especificações w3.org, que tem as especificações de CSS, HTML. Existem várias especificações de CSS. A especificação não é um bicho de 7 cabeças, vale a pena abrir, dar uma olhada, dar uma varrida, ele dá um detalhamento. Embora, para iniciantes, eu sempre recomendo que você pegue um tutorial ou um livro para começar de forma devagar. Você não precisa aprender todos os elementos. Aprende alguns tags CSS, alguns elementos HTML, começa o JavaScript aos poucos, e aí você consegue fazer mais coisas com ele. Eu tenho um site chamado Argonaves, e esse site eu publico todas as palestras e cursos que eu ministro. Então, esse que eu mostrei agora há pouco, dos dados, a palestra está aqui, transformando dados públicos em mapas interativos. Isso aqui é um mini curso. Se você clicar aqui, ele tem um link também do GitHub, né, que é aquela página que eu mostrei, e vocês podem baixar, está no SlideShare também. Ele mostra como criar dados. Aqui está bem mais resumido, né? Mas aqui também eu tenho uns tutoriais bem da época do passado, há muito tempo atrás, no século passado, sobre HTML, é um livro de HTML, um livro de CSS. Vocês podem baixar também. O HTML e o CSS, o essencial dele, a essência dele, não mudou muito, por incrível que pareça, desde 2000, né? Sim, mudou. Tem um HTML5, tem um monte de coisas a mais. Mas, assim, o que eu estou falando é que a essência do HTML, os parágrafos, H1, H2, H3, a essência do CSS, font size, color, as estruturas são bem parecidas. Então, muitas pessoas disseram que acharam isso aqui interessante. Então, vocês podem baixar e explorar esses tutoriais também. Embora tenha tutoriais bem melhores, bem mais atualizados na internet. Eu estou só colocando aqui porque algumas pessoas acharam útil, né? Então, eu vou colocar o link aqui, que é vocês podem também baixar dados daqui. E por último, este curso, como eu falei, é um curso presencial, ele tem bem mais arquivos, bem mais coisas. E eu estou procurando aqui Reactor. Aqui. Ele tem aqui um site que é o Web Fundamentals 2, que é o site que acompanha esse curso na versão completa. Então, se vocês quiserem explorar mais a fundo, tem exercícios, tem alguns em inglês, né? Mas vocês podem tem uma página, tem uma seção de HTML, CSS, tem o também que vocês podem explorar. E aí você podem, por exemplo, clicar aqui na parte de JavaScript. Tem um tutorial, ele descreve, por exemplo, variáveis e nomes.
ele dá alguns exemplos, ou seja, é uma apostila bem mais detalhada do que a gente pode ver aqui em 1 hora. Então, mas o objetivo desse curso foi esse, dar uma introdução, um pontapé inicial, para quem quisesse explorar o JavaScript. E é isso, eu espero que tenha sido útil. Algumas pessoas fizeram algumas perguntas aqui, eu posso responder. Deixa eu só olhar aqui. Opa, vocês estão vendo a tela de vocês, né? Sim, o VS Code, se você precisa instalar algum complemento no VS Code, sim, geralmente o Visual Studio Code, que é uma ferramenta que eu não usei aqui, que eu usei uma ferramenta online, né? Para dar um curso online vocês poderiam acompanhar, eu tive que usar o CodePen, que é mais interessante para isso. Mas se você trabalha com JavaScript num ambiente próprio de desenvolvimento, o Visual Studio Code é uma ferramenta mais usada. E o Visual Studio Code é muito bom para tudo, não só JavaScript. Só que geralmente você tem que baixar plugins. Então a gente baixa plugins para CSS, HTML, JavaScript. Tem alguns tutoriais na internet que mostram como fazer isso também. Né? Na verdade, tem muito mais plugin do que a gente precisa. Se você instalar todos, você fica louco, né? Então o ideal é pegar um tutorial que usa Visual Studio Code, que aí você consegue usar com mais facilidade, porque ele é bem, assim, bem complexo usar muitos plugins nele. Data Science, sim, o exemplo que eu mostrei agora do D3 é Data Science, é ciência de dados. Inclusive esse livro que eu escrevi, o D3.js, o foco dele, eu uso um monte de exemplos de dados da ONU, dados do Banco Mundial, de dados do Brasil, né, do IBGE, para demonstrar como usar as ferramentas. Então essas ferramentas todas, esses gráficos interativos, esses sites como o New York Times, o site do Estadão, né, do G1, que usam dados interativos sobre ciências, sobre Covid, sobre eleições, geralmente usam alguma tecnologia, e muitas vezes é D3, que é essa tecnologia que eu usei, que é toda baseada em JavaScript. E aí dá para usar, esse tutorial, inclusive, eu mostro como você pegar os dados de geoprocessamento, os dados de GeoJSON da web, e misturar com dados que você tem em outra fonte e fazer os dois, e fazer a correlação entre eles, para você fazer um mapa interativo, por exemplo. Ok, então é isso aí. Eu espero que tenha sido... Deixa eu reduzir isso aqui. Espero que o curso tenha sido útil, né? Se vocês tenham aproveitado alguma coisa nesse tempo. E eu acho que o Caio pode assumir agora. Bem, pessoal, eu só tenho a agradecer a participação de vocês e a disponibilidade de vocês acompanharem a gente, compartilharem as dúvidas e por aí vai. Antes da gente encerrar, gente, eu queria só compartilhar com vocês um convite. Bem, esse foi uma sessão sobre uma aula introdutória, né, ao JavaScript. Quem está aqui provavelmente já faz parte, mas para a gravação em si, a gente tem uma comunidade de pessoas interessadas em aprender mais sobre tecnologia e... Não estou vendo vocês. Acho que e a gente sempre está compartilhando novos eventos e conteúdos através do nosso grupo e comunidade no Meetup. O React é uma comunidade global, existem vários espaços espalhados por aí ao redor do mundo. E todo evento que a gente faz, a gente passa uma pesquisa de satisfação para melhorar os nossos eventos. Seria muito bom se você pudesse reservar uns 1 ou 2 minutos para responder essa pesquisa. Eu estou colocando aqui o código no chat. Para acessar a pesquisa, é só acessar o link ak.ms/reactor-pesquisa. Logo quando você acessar o link, vai perguntar o código do evento que você está assistindo. O código desse evento em particular é 12845. 12845. E é isso, pessoal. Só tenho a agradecer a participação de vocês. Obrigado por ter acompanhado aí a aula, ter feito os comentários e interagido com a gente. E até uma próxima sessão. Tchau, tchau. Até mais.